importante, a gente está falando das diferenças da base profissional e hoje você como treinador de futebol profissional, reitero e repito mais uma vez, mas como é que é a cobrança na base? Porque assim, principalmente na categoria sub-20, a gente está falando que é o maior funil para o jogador e para o treinador. Como é que é para o treinador equilibrar formação e resultado? Porque de vez em quando talvez ele tenha um garoto que possa vir a render muito lá na frente, mas ele não está pronto para aquele momento, ou vice-versa, tem um cara que está super pronto para aquela categoria, mas você talvez não enxergue muito futuro nele pro profissional. Perguntei até sobre isso. Para várias pessoas já vieram aqui, trabalharam com formação. A mais recente eu perguntei foi o Fábio Matias, treinador também de futebol, trabalhou na base e hoje é treinador do Juventude. Que eu acho, usei até o termo de jogador escada. Como é que você faz para equilibrar um pouco isso? Seu escada é aquele cara, talvez, no profissional, ele não tenha tanto futuro no clube, né? Tá estourando a idade, tá ficando, já foi meio que ultrapassado pelo processo, seu cara mais novo subiu e ele tá lá. Mas como é que você faz para aquele cara se sentir útil, mas também para não atrasar a carreira do cara? Eu acho que foram várias perguntas numa só, mas deu para entender? Deu. Se eu não conseguir, você me lembra. Mas assim, primeiro, eu não costumo dissociar a formação da vitória. Eu acho que você pode formar vencendo. O que eu dissocio é a importância que você vai dar à competição. Isso aí eu vou dissociar. Eu acho que a competição em determinada faixa etária, ela tem que ter um peso bem pequeno. O teu olhar tem que ser muito mais formativo. Quando você vai chegar... Isso é uma coisa que também é raro de você ver. Não é só no sub-20, não. Tem clube cobrando resultado, seja em qualquer faixa etária. Dos 8 anos em diante. Qualquer faixa etária. É uma loucura. Muito treinador perde emprego. E aí, por isso que eu falo que não tem processo. Que muito treinador perde emprego porque ele deixa de ser formador e vai ser competidor só. Então ele burla, ele manipula de algumas formas para quê? Para poder ter resultado. E muitas vezes o processo formativo vai ficando pelo caminho. Isso não é culpa só do treinador. Até porque eu vou falar aqui mais uma vez. Eu sou o defensor dos formadores, dos treinadores da base do Brasil. Conheço vários e são extremamente capacitados. Só que precisam ter processo e calma nesse processo de formação. Então, assim... Posso formar aí ganhando? Posso. Qual é a importância que eu vou dar para a competição é que vai me dizer o que eu quero. Existe muito jogador escada, aquele que vai sustentar a categoria, que vai sustentar aquele outro jogador que talvez ele não esteja ainda bem formado nas questões físicas, táticas do jogo, mentais, mas tem do lado dele um jogador que vai dar essa sustentabilidade ao todo. É importante que você tenha. E muitas vezes você não forma ele para você, mas você forma ele para o mercado. Mesmo esse jogador escada, ele vai ter um mercado que você vai utilizar. O clube nunca se fecha somente com eu vou formar para mim. Não, ele forma para ele e para o mercado. Entendeu? Então, assim, não é que esse jogador que você não vislumbre para ele um processo de continuidade dentro do clube, ele também não seja importante para o processo financeiro do clube. Eu vou até citar aqui um caso importante, que era o Vitor Gabriel... Centroavante, né? Centroavante. E o Rodrigo Muniz. A mesma posição. O Vitor Gabriel, desculpa o termo, um cavalo. Extremamente forte. No 20, ele atropelava literalmente. Eu ganhei muito jogo com ele atropelando os zagueiros adversários. Ele era muito forte. Não era um jogador refinado tecnicamente... Mas a gente sabia que era um jogador de mercado e que se ele tivesse a oportunidade ele ia fazer carreira. E hoje, se eu não me engano, está no Japão, já teve no Ceará, o Flamengo vendeu esse jogador, teve retorno financeiro com esse jogador, não teve tanto retorno competitivo. Já o Rodrigo Muniz, desculpa, muito refino, um jogador de bola aérea absurda, finalização absurda, o que esse garoto jogava era absurdo. Mas eu tinha que oportunizar no primeiro momento o Vitor Gabriel, até numa conversa com o Jorge Jesus, eu falei, eu acho que esse jogador aqui, mister, ele vai passar esse aqui, mas o momento é desse aqui. Esse é o momento dele. Tanto é que a gente foi campeão brasileiro com o Vitor Gabriel jogando e sendo artilheiro da competição, se não me engano, ou vice-artilheiro da competição. E o Rodrigo Muniz, na sequência, é vendido para a Inglaterra. Então, nós conseguimos ali, esperando o tempo de cada um, e o Vitor Gabriel, mesmo não tendo o mesmo refino, a gente sabendo que o Rodrigo Muniz ia chegar melhor do que o Vitor Gabriel naquele momento, a gente sustentou ele para que ele pudesse dar uma sustentabilidade também aos resultados da categoria sub-20, que eram importantes, sustentar outros jogadores que também eram importantes, e ele foi um jogador mais de mercado. O Rodrigo Muniz acabou sendo um jogador de mercado, mas, assim, na minha opinião, muito precocemente. É porque você tinha, naquela época, os jogadores, o Pedro, o Gabigol, então você acabou tendo uma proposta boa para o Rodrigo, você acabou vendendo ele. Mas é um jogador que eu soube de proposta do Brasil de muito dinheiro para ele voltar.
É que ele tá bem lá, ele não quer, um amigo que eu tenho, a gente se fala muito. Normalmente ele me consulta algumas coisas, me pergunta algumas coisas. Joga enfim, na melhor liga do mundo, né? É importante jogando também. na melhor liga do mundo e teve propostas aqui de muito dinheiro, coisas absurdas aqui, e ele optou em ficar lá. Então, eu acho que esse jogador foi um jogador que saiu precocemente do clube, mas saiu também para o retorno competitivo. Então, não sei se eu respondi sua pergunta, mas Respondeu. é mais ou menos isso. Ih, acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!